Já se vem desde o princípio se confirmando a palavra. E eu louvo a Deus por isso, né? Porque se eu estou aqui é pela misericórdia do Senhor. E eu não espero nada de mim, mas espero do Senhor. Porque foi Ele que te trouxe aqui. É Ele que te escolheu, é Ele que te guarda, é Ele que te alimenta. Então, se você está disposto nessa noite, o Senhor tem alimento para você. Ele quer te alimentar, Ele quer te curar, Ele quer te transformar. Amém? Não olha para mim, sou falha, mas olha para Cristo, que nos deixou uma linda e santa palavra para nós. Amém? Encontre Lucas 24 primeiro. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas no sepulcro. Perdão, 13, perdão. E eis que no mesmo dia iam eles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocai entre vós? E por que estáis triste? Pode se assentar. Essa palavra eu já tinha meditado nela. E quando a pastora chamou hoje, aí o Senhor confirmou no meu coração. Uma palavra muito linda, né? Que esses dois, logo depois do sepultamento de Jesus, que foi crucificado, tinha passado 1 dia, 2 dias e 3 dias. E no terceiro dia, aqui diz mesmo dia, né? Mas aí eles estavam indo longe de Jesus. Eles estavam indo para uma aldeia. Porque eles já estavam frustrados, porque passou 1, passou 2, e tudo que o Senhor tinha falado parecia que não ia se concretizar, parecia que estava tudo perdido, parecia que não tinha mais solução. O mais interessante é que quando eles estavam conversando entre eles, acredito eu, falando: poxa, e agora que vai ser de nós? O que o mestre morreu, ele prometeu tantas coisas, ele ia remir Jerusalém, ele ia fazer tantas coisas, mas não aconteceu. Já era o terceiro dia. Assim somos nós. Viemos para um culto maravilhoso, né? Chegamos, dobramos nossos joelhos, falamos glória a Deus, participamos de um louvor que nos leva até o céu, e saímos aqui cheios do louvor. Aí vem a palavra, nos enche, glória a Deus, eu acredito. Aí vamos, termina o culto, benção, tchau irmão, e vamos para a nossa casa. E parece que está tudo igual, que nada mudou. E aí eu vou para o meu quarto, a tristeza volta, me encontro numa situação que parece que não tem mudança, a minha casa parece que não muda, minha situação financeira não muda, meu casamento não muda, parece que nada fez efeito. Porque aqui o Senhor, eles andavam com Jesus, então eles viram os milagres, eles viram o Senhor curar um cego, eles viram as maravilhas que o Senhor fez. Mas quando aconteceu que o Mestre foi ali morrer por nós, morrer pelos pecados deles, pelos nossos, parece que nada que o Senhor falou fazia efeito naquele momento. Porque eles estavam tristes, estavam ali murmurando, falando, a ponto de o Senhor se aproximar e dizer: que palavras são essas?
que caminhando trocar entre vós? Por que estáis triste? Sabe, irmão, em outras palavras, por que estáis triste? No culto passado você não ouviu que o Senhor é contigo? No culto de domingo você não escutou que o Senhor é contigo? E parece que você acordou numa segunda-feira cheia de problemas, é notícia ruim, notícia de morte, notícia de furacão, notícia que só tem usurpadores e pessoas que querem, dominar ali a cadeira da presidência, ladrão, e só notícia ruim. E aí os dias parecem que estão pesados, e parece que tudo aquilo que o Senhor falou que ia concretizar na minha vida, passou 1, 2, 3 dias, não aconteceu. Ei, o Senhor está contigo, Ele estava com eles, e eles, os seus pensamentos mais altos que a voz de Jesus, eles não se atentaram que era Jesus. O problema não é a gente pensar, não é o problema a gente ser ansiosos, né? Porque pensamentos vêm, Senhor, por que não concretizou? Por que minha faculdade não saiu? Por que, Senhor? Porque eu sou rejeitado? Porque meu casamento está dessa forma destruído? Por quê? E a gente faz perguntas, mas são perguntas que acabam sobressaindo a voz de Jesus. Quando na verdade o Senhor está mais perto de nós. Porque Ele ouve até o barulho dos nossos pensamentos. Porque para Jesus o que é mais fácil? Acalmar o vento? Ou acalmar aqui a tempestade aqui? Parece que a cura que eu quero não chega. Parece que aquele emprego dos meus sonhos não chega. Ei, esses dois estavam indo para a aldeia. Para onde está indo o seu casamento? Para onde está indo os seus filhos? Eles estavam se afastando do povo. Como o pastor falou hoje, temos que estar unidos. Porque se hoje eu estou fraquinha, Ele vai me chamar. E aí, Renata, vamos? Se anima? Mas o dia que meu pastor estiver desanimado, pastor, bora? Bora. Ei, para onde está indo os seus sonhos? Para longe de Deus? Para onde está indo aquilo que o Senhor prometeu para você? Aquela confiança, aquela intimidade. E às vezes a ansiedade quer dominar os nossos pensamentos, o nosso coração, dizendo, não, você é excluído, você nasceu para ser assim frustrado, você nasceu assim mesmo para ser derrotado. Não! Ei! Você que tem que dominar os seus pensamentos, trazendo Jesus para perto. Jesus, quando os pensamentos quiserem sobressair na minha mente, eu vou dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Muitas vezes deixamos marcas, pessoas que nos ferem, pais, mães, filhos, vizinho, serviço, foi injustiçado. E a gente deixa que essas marcas sobressaem. E a gente não consegue enxergar Jesus. Jesus dizendo, por que está pensando assim? Por que está falando dessa maneira? Sabe? Jesus está falando para vidas aqui que falem oculto com Ele, que Ele está escutando. Quando ninguém vê, porque é muito fácil eu falar aqui, paz do Senhor, sorrindo. Mas o Senhor vê quando você está no seu quarto. Ele vê quando você diz, Pai, eu acho que para mim não tem jeito. Acho que para mim é essa vidinha mesmo. Não. Ah, mas não é não. E eu vou te provar na palavra. Aleluia. Oh, aleluia. E aí, respondendo um, cujo nome era Cleopas, diz-lhe, eis que só peregrinos em Jerusalém, só tu
e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? Eita, Jesus já sabia, né? Mas ele queria saber a resposta. Eita. Muitas vezes eu vou falar para você, tá tudo bem? Você vai falar, vixe, se eu contar minha história, dá um livro. Eita, se eu contar minha história, irmão, tu vai ficar aqui o dia inteiro. Eita. Mas, irmão, por que você está assim com a carinha meio triste, irmão? Se eu te falar, minha segunda-feira, minha quinta, minha sexta, só estou feliz aqui. Quer escrever um livro? Espera o Senhor te dar a vitória. Que aí no final tu vai escrever. E eu venci. Em nome de Jesus. E às vezes parece que nossas histórias é a pior do mundo, né? Parece que só a gente sofre, só a gente é injustiçado, só a gente. Gente, ei, não! Tem histórias piores. Tem na Bíblia também. Em João 5,5 fala de um paralítico que sofria 38 anos. Sofria 38 anos. Era muito tempo. Os discípulos aqui ia fazer 3 dias. E eles já estavam falando, nossa, não vai dar. Ele não estava sofrendo 38 anos. Imagine quantas marcas, quantas coisas esse homem escutou, quantas coisas ele pensou que já não tinha mais, porque toda vez que vinha alguém que era a hora de ele ser jogado, alguém ia na frente. Mas um dia, o mestre se apresentou a ele. Ele estava, acho que, num ponto, sabe, que ele nem enxergava mais Jesus. Porque a palavra de Deus diz assim que quando Jesus, vendo ele deitado, sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficação? Jesus foi até ele e perguntou, quer ficar curado? Jesus. Ele não foi ele que chegou como os outros discípulos, como a mulher de sangue, né? Se prostrou, tocou na orla, que também era uma das que experimentaram do poder do Senhor. Quantas vezes ela foi para casa, voltou para casa sangrando. Ninguém, não tinha jeito, não tinha. Os médicos não resolviam, os recursos acabaram. Mas ela foi, tocou, foi curada. Mas ela também sofreu. Mas ela não deu ouvidos. Os pensamentos dela não paralisaram ela. E aí, aqui o próprio Jesus. E ele pergunta para mim, para você nessa noite: quer ser curado? Glória a Deus. Aleluia. Isso é chique. Mas ele respondendo, oh meu Deus, ele não falou quero. Ele falou, o enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum que a água agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro. Jesus estava perguntando para ele se ele queria. E ele, já nos seus problemas, nos altos pensamentos, Jesus, mas não tem ninguém que me coloca. Meu Deus. Sabe, às vezes a gente se limita, o Senhor quer curar, o Senhor quer transformar, quer tirar você dessa situação, desse quarto escuro, quer te trazer para fora. E o Senhor Jesus está falando, quer? Jesus, mas o Senhor não conhece a minha história. O Senhor não sabe, entra dia, sai dia, minha situação está igual. Para de dar desculpa para o Senhor. E quando o Senhor se chegar a ti, fala, eu quero. Pai, eu quero. Clama a Ele. Clama. Ele sabe que você clama. Sabe, esse homem, talvez ele não clamava com palavras, mas o coração dele já devia estar esgotado. E às vezes a gente se encontra assim, esgotado nos pensamentos, querendo abandonar.
Mas o Senhor conhece o nosso limite. E Ele fala para nós: quer ser curado? Eu tenho algo maior para você. Eu tenho vida para você. Ele não morreu em vão. Ele não vai te largar. Sabe, como o pastor falou, o inimigo ele arranja estratégia para a gente tirar da presença do Senhor. Mas às vezes ele não consegue tirar a gente da igreja. Mas ele consegue tirar a nossa alegria. Mesmo estando na igreja. Ele quer, às vezes está um culto maravilhoso, mas seus pensamentos estão: ai, nem é para mim essa palavra. Acho que eu nasci para ser assim mesmo. Não vou vencer, não vai sair aquilo que eu tanto queria na justiça. Acho que eu não vou curar, não. Acho que é para mim ficar pro resto da vida assim. Não. O Senhor quer que você viva o sobrenatural. Ele é real, Ele disse. Ele não está longe de nós, Ele está perto. Porque aqui Ele já tinha ressuscitado. Ele estava perto. Só que eles não reconheciam. E aí, eles aí responderam para Jesus, né? Quais? E eles perguntou, quais coisas? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes, nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Nem findou o dia e eles já estavam declarando morte, derrota, que não ia vencer, que estavam perdidos, que não tinha mais chance. E o próprio Jesus falando com eles. É verdade que também, e eles dizem mais, é verdade que também algumas mulheres entre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam também, como as mulheres haviam dito, mas eles não viram. Meu Deus, Eita, felizes aqueles que não viram, mas creram. E o Senhor disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus padeceu desde quando começou o ministério. Ele sofreu acusação, rejeição, né? Quantas vezes ele teve que fugir? Pessoas queriam ali matar Jesus a todo tempo, mas não era o tempo, teve o tempo certo. Ele sofreu igual a gente sofre, mas ele falou que era nisso que ele precisava sofrer e morrer por nós. Ele sofreu para nos provar que nós conseguimos, mas mesmo assim a gente se sentindo fraquinho, pequenininho, Ele está contigo, Ele está aqui, Ele está aqui, dizendo para mim e para você, o que queres? Queres ser curado? Queres sair dessa vida de pecado? Queres tirar esses pensamentos de morte, de às vezes tirar a vida? Ei! Oh, aleluias! Oh! E no 28, chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que fosse mais longe. Mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco. E eles nem sabiam que era Jesus. Mas a palavra diz que o coração deles ardia, sabe? Porque o Senhor falava da palavra. Então fica conosco. Ai, Senhor,
adora quando a gente fala, fica conosco. Senhor, fica mais um pouquinho, fica mais pertinho. Fica. Ele fica. Eles só querem ouvir isso. Às vezes faz tanto tempo, né, que a gente não chama ele para perto. Aleluia. E aí, eles entraram e o Senhor, aleluia, disseram, abriram, e aconteceu que estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu, abrindo-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Aleluia! Glória a Deus. Ele deu o pão, ele deu vida, ele abriu os olhos para os pensamentos turbulentos e disse: ei, estou aqui com vocês na mesa, quero cear. Eu estou aqui, eu sou seu amigo. Para não, desista não. E na mesma hora, levantou-se e tornaram para Jerusalém, onde eles não tinham que sair de lá, né? E acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe aconteceram. E eles falavam, né? Olha, Jesus, mas ele estava com dúvida. Olha, Jesus está conosco, né? A gente fala assim, né? Irmão, Jesus está conosco. Mas, não sei se ele está muito não. Né? Tipo assim, não, nossa, vai ser uma semana de vitória. Meu Deus, é segunda-feira, vai ser tão difícil. Será que o senhor vai estar lá? Ai, meu Jesus. E quando eles falavam, Jesus se apresenta e diz: a paz seja convosco. Mais uma vez o Senhor se apresenta. Ei, quantas vezes o Senhor vai ser preciso se apresentar para você, dizer que é contigo. Ei, mulher, homem de Deus, para com esses pensamentos, dizer, né? Talvez, não sei se ele é comigo, será que o Senhor fala comigo? O Senhor diz: a paz seja convosco. Ei, aleluias. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E eles disseram: por que estáis perturbados? Porque sobem tais pensamentos aos vossos corações. Dúvidas, medos, insegurança. Será que é? Será que Jesus está falando que eu não venho ser mesmo? Será que eu vou conseguir? Será, Jesus? Será que minha família vai ser restaurada? Será que meu casamento vai ser restaurado? Será que minha saúde? Será que eu vou conseguir meu emprego? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim? Será que eu vou girar meu Samuel? Será? 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 E aí o Senhor faz uma pergunta para eles: por que estáis perturbados? Não deixa o tempo, não deixa Satanás colocar um peso sobre você desnecessário, colocar dúvidas, sabe? Ele não sabe o que você pensa, mas ele sopra ao teu ouvido para colocar dúvidas. Ei, Senhor, consagra os meus ouvidos, eu quero somente ouvir sua voz. Abre os meus olhos. Aleluia. Não sente menos que isso, menos que ouvir a voz do Mestre, aquele que chamou Lázaro e Lázaro veio para fora. Voz que salva, voz que traz vida. Jesus, nosso Mestre, como o pastor falou, estamos numa contagem regressiva. 10, 9, 8. Mas vai chegar um dia que vai acabar os números. E ele vai se apresentar mais uma vez, mas para buscar a igreja. E como que eu vou estar?
ainda pensando se Ele é comigo, se eu vou vencer, se eu vou estar na dúvida, na incerteza, no medo. Ei, Ele está conosco, mas precisamos se chegar a Ele, não se dispersar. Esses dois, eles saíram de perto dos 11. E não foi a ordem de Jesus. Se às vezes você acha que sair da igreja vai resolver seus problemas, não. Porque nunca foi sobre eu e os homens, mas sempre foi eu e Deus. Permaneça, se firma. Se firma. Ele provou aqui várias vezes que estava com eles. E aí ele disse no 39: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpar-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Ele não tinha mais, né? Estava desfigurado, mas ele já estava transformado. Ele já estava ali como o nosso justo juiz, o Rei dos Reis, aquele que já estava ali só. Ei, eu venci por você. Agora fica firme. Ei, eu estou com você. Eu não vou deixar você sozinho. Viu, Bismarck? Não está sozinho, não. Viu, Mateus? Você está contigo. Tá? Ele está contigo. E aí, espasmado. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda. Meu Deus, por causa da alegria. Estando maravilhados, diz: tens aqui alguma coisa para comer? Então eles apacentaram-lhe parte de um peixe assado e fava, que ele tomou e comeu diante dele. E disse-lhe: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo em mim. Está escrito na lei de Moisés e nos profetas de Salmo. Então, no 45, então abriu-lhes o entendimento para o compreenderem as Escrituras. Aí eles viram, o Senhor abriu os olhos dele, trouxe de volta a vida, trouxe de volta a esperança. E é isso que o Senhor nos traz essa noite. Não olhe para o problema, não olhe. Olhe para Cristo, Ele está com vós. É falta de pão, Ele tem pão. É falta de peixe, Ele tem peixe. É falta de água, vixe, Ele tem muito. Azeite, então. O problema é acabar o vaso, né? Se acabar o vaso, cessa o azeite. Mas enquanto tiver vaso, Ele está enchendo. Se tivesse mais gente, tinha mais azeite. E o profeta perguntou: tem mais vaso? Não, acabou. Ah, então acessa o azeite. O azeite dele nunca acaba. Mas cabe a mim e você buscar, chamar, trazer ele para pertinho, bem pertinho, sabe? Falar assim: eu tomo conta dos meus pensamentos. Que isso? Não quero ser como foi ali. Eu não quero ficar na caverna, não. Eu quero se assentar e falar com o Senhor. Sentir o Senhor ardendo como eles sentiram. E aleluias. Glória a Deus. Oh, aleluias. E aí o Senhor foi para o Pai. Santo. Mas Ele disse: não vou deixar só. Eu vou deixar o Espírito Santo Consolador, aquele que nos convence, aquele que está perto, aqueles que faz a gente, sabe, sentir aquela alegria, aquele abraço do Senhor, quando a gente está tão triste, sozinho. É Ele que nos abraça. Às vezes Ele usa pessoas, às vezes Ele se sente o abraço dele sozinho, mas Ele está perto, viu? Ele não está longe, não. É a gente que quer caminhar longe. Amém? Só quero deixar a última coisa.
que o salmista aqui no Salmos 73, 2. Eu só vou ler o versículo 2 e 28 para encerrar, tá bom? O salmista disse assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Eita! Mas o 28 diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Mas para mim, bom é me aproximar-me de Deus. Ele fala que ele estava quase se desviando, olhando para o ímpio prosperar, olhando para o ímpio ter a vida boa. Mas quando ele entrou no Santo dos Santos, ele viu que o ímpio vai ter sua recompensa, mas aqueles que permanecem no Senhor vai ter a vida eterna, vai ter a paz que o mundo não pode dar. Às vezes, como foi ministrado no louvor, na porta da casa mais simples, o anjo da morte não entra, porque lá tem a marca da promessa, tem o sangue de Cristo. Ei, saia nessa noite confiante e crendo de verdade que o Senhor está contigo. Talvez depois dessa palavra ainda você vai falar: está comigo, Deus? Fala para o teu irmão: o Senhor está contigo. Mas fala para ele também está comigo. Ele está conosco. Então, não tema, clame a Ele e as palmas louvam ao Senhor.